Fala pessoal, meu nome é João, do site Guia da Engenharia, mais uma vez falando da minha casa, enquanto a gente não está podendo utilizar o estúdio. Mas pessoal, eu prometo para vocês que, embora a gente não possa gravar na qualidade que a gente estava gravando antes, o conteúdo vai ser o mesmo, se não de melhor qualidade, tá certo? Então hoje, o assunto que eu quero tratar para vocês é dimensionamento de equipes em engenharia, é um assunto importantíssimo. Então, o que eu quero concluir hoje é ensinar para vocês como geralmente chegam aquelas formações de equipe que o pessoal utiliza muito em canteiro de obra, como por exemplo a composição de um pedreiro para 3 ajudantes, de um armador para um carpinteiro, certo? Então é isso que a gente vai aprender hoje. Então, seguindo aqui, deixa eu só colocar o meu laserzinho de prontidão, certo? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar quando vai falar sobre formação de equipes é acerca da produtividade. A produtividade, ela consiste na relação entre os inputs, né, que são as entradas de um processo. Os inputs nada mais, nada menos são do que os nossos insumos. Basicamente, a gente pode tratar como sendo os insumos. Os inputs, as nossas entradas de processo podem ser os equipamentos, podem ser materiais e, principalmente, né, a mão de obra, que é o que a gente vai falar aqui, porque a gente está tratando sobre dimensionamento de equipes. E os outputs, né, que são a saída de processo, são basicamente a nossa produção. Então pode ser o metro quadrado da alvenaria, o metro linear de tubulações, certo? É o serviço executado, é o serviço realizado. Então vamos lá. Então a gente tem basicamente, né, que a gente vai utilizar um esforço empregado em um trabalho e no meio desse processo a gente vai ter um serviço realizado. E o que a gente quer é medir a eficiência desse processo, tá certo? Então a produtividade nada mais é do que essa transformação de esforço humano em serviço realizado. Então, o indicador utilizado para a mensuração da produtividade da mão de obra se denomina razão unitária de produção. Eu coloquei aqui índice ou coeficiente de produtividade porque quando vocês forem pegar composições de orçamento, composições unitárias, vocês vão encontrar termos como coeficiente e índice dentro daquele orçamento, que nada mais são do que uma maneira de mensurar a produtividade. É a mesma coisa do que RUP, tá certo? Então, assim, existem diversos fatores que podem influenciar esse valor de RUP. Dentre eles eu posso citar a construtibilidade, né, que seria a dificuldade em executar determinado serviço, a tecnologia implementada na produção, o método construtivo, o nível de capacitação da equipe, imprevistos como por exemplo o show. Então tudo isso vai afetar a produtividade de uma equipe, tanto a produtividade como a produção, são termos relacionados. Então basicamente RUP seria o quê? Seria a relação entre entradas e saídas. Colocando em termos mais práticos da engenharia, RUP é a relação entre a quantidade de homens que formam uma equipe, vezes as horas trabalhadas, dividido pela quantidade de serviço, certo? Então vamos lá. Vamos imaginar, por exemplo, que um pedreiro tem uma RUP de 0,5 homem-hora por metros quadrados. Eu vou colocar alguns valores aqui fora de proporção real, mas a título de exemplos, tá pessoal? Então vamos lá, João, o que significa RUP de 0,5 homem-hora por metro quadrado? Significa basicamente, meu amigo, que você tem uma equipe formada por um pedreiro e ele dura meia hora para produzir 1 metro quadrado de determinado serviço. Vamos colocar aqui, por exemplo, levantamento de alvenaria. Então a RUP, quando eu pego uma composição de orçamento, uma composição unitária, eu vejo que o índice é 0,5, isso significa que o meu pedreiro vai levar 0,5 hora para produzir 1 metro quadrado. Se em contrapartida eu tenho um servente nessa mesma composição e eu vejo que a RUP dele é de 2 homem-hora por metro quadrado, isso significa que um servente vai levar 2 horas para produzir o mesmo metro quadrado, certo? Então, pessoal, com base nisso a gente vai determinar a nossa taxa de produção. A taxa de produção é o inverso da RUP, certo? Então, se em meia hora eu produzo 1 metro quadrado, isso significa que eu tenho uma taxa de produção de 2 metros quadrados por hora. Eu só dividi 1 por 0,5. Igualmente, né, se eu quero determinar a taxa de produção do servente, ela vai ser 1 sobre 2, ou seja, 0,5 metros quadrados por hora. Então, pessoal, a partir daqui a gente tem a nossa principal ideia, né? A gente vai ter a ideia de que quanto maior for o índice, quanto maior for a RUP, né, menor será a produtividade, mais lento será aquela pessoa. Então, se eu tenho um pedreiro com uma RUP menor do que a do servente, isso significa que esse pedreiro ele é muito mais produtivo do que esse servente.
Então a gente vê aqui, tanto pela taxa de produção, ó, que um pedreiro vai produzir 2 metros quadrados, enquanto um servente só vai produzir 0,5 metros quadrados, certo? Então, o que isso auxilia no nosso estudo de formação de equipes? Isso ajuda a gente a entender qual desses elementos ficará ocioso em uma obra. Então, digamos que eu tenho uma equipe formada inicialmente por um pedreiro e um servente. A gente sempre vai partir dessa premissa. A gente começa com a formação inicial de 1 para 1 e a gente vai determinar qual vai ser a formação final com base no mais lento, tá certo? No caso, o mais lento é o servente. Então, se eu tivesse uma equipe formada apenas por um pedreiro e um servente, com essas taxas aqui de índice de produção, isso significa que o meu pedreiro, na primeira hora, trabalharia 4 vezes mais que o servente. Ou seja, em uma hora, o meu servente produziria 0,5 e o meu pedreiro produziria 2 metros quadrados. Isso significa que esse pedreiro ele ficaria ocioso na minha obra por 3 horas. E isso é um custo para mim, gente. Eu estou pagando um trabalhador para ficar 3 horas parado, basicamente. Então, é aí que a gente vai começar o nosso estudo de eficiência dentro de um canteiro. Então, para eu tirar essa hora ociosa dele, eu tenho que aumentar o número de serventes, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou avaliar, isso aqui é a taxa de produção por hora, então eu quero saber quanto que ele vai produzir em um dia. Então, a taxa de produção diária será basicamente de 16 metros quadrados por hora para um pedreiro e 4 metros quadrados por hora para um servente. Isso considerando uma jornada diária de 8 horas de trabalho. Ou seja, em um dia, um pedreiro com RUP de 0,5 vai produzir 16 metros quadrados. Já um servente com uma RUP de 2 vai produzir em um dia 4 metros quadrados, tá? Isso aqui era para ser dia, não é hora, tá? Que é a RUP diária. Então, seguindo, a gente tem que o nosso fator limitante será aquele menos produtivo, ou seja, o que produz menos em um determinado espaço de tempo. Então, como o meu servente produziu 4 vezes menos, ele será o meu fator limitante. E o meu pedreiro será o meu fator mais produtivo. Então, dentre esses dois, eu acabei de determinar quem é o mais produtivo e quem é o limitante. João, por que é importante saber quem é o limitante? Porque, meu amigo, é ele quem vai definir a duração da sua tarefa. Não interessa se o meu pedreiro consegue produzir 16 metros quadrados em uma hora, se em uma hora só vai ter 4 metros quadrados produzidos, certo? Então, eu tenho que mexer nesse aqui para que eu tire a ociosidade do outro trabalhador, certo? E como que eu faço isso? Olha só, conhecendo o fator limitante, a gente pode melhorar a produtividade alterando a formação da equipe com base no componente mais produtivo. Nesse caso aqui, quem que é o mais produtivo? O pedreiro, né? Então, seria basicamente o seguinte. A correção seria do mais produtivo dividido pelo limitante. Então, olha só, é como se eu trabalhasse com uma meta. Eu quero fazer com que esse servente que produz 4 produza 6. Quantos serventes eu tenho que ter? Então, seria basicamente isso. Eu divido a produtividade do mais produtivo, a produção, no caso, isso aqui é a produção, pela produção do menos produtivo. Então, olha só, estou dividindo 16 por 4. Então, eu tenho que 16 por 4 é igual a 4 serventes. Logo, a formação mais adequada da equipe, nesse caso, seria de um pedreiro para 4 serventes. João, eu tenho que dividir só a produção? Não, você pode dividir também a produtividade. Nesse caso seria o inverso. Porque lembra, produção é o inverso da RUP. Então vamos lá, seria a mesma coisa de dividir 2, que seria a RUP do servente, por 0,5, que é a RUP do meu pedreiro, certo? Então com isso a gente já consegue a nossa primeira formação, de um pedreiro para 4 serventes. Então vamos lá, um caso prático. Um engenheiro estipulou uma meta de produção a ser realizada em um único dia, tratando-se de um serviço de levantamento de alvenaria, de 32 metros quadrados de alvenaria. Qual a equipe necessária para realizar esse serviço, sabendo que a RUP do pedreiro é de 0,5 homem-hora, que a RUP do servente é de 2 homem-hora por metro quadrado? Então assim, pessoal, eu não vou fazer essa conta, eu vou deixar para vocês realizarem, tá? Mas lembra, eu tenho que a minha formação mais eficiente será a de um pedreiro para 4 serventes. E que essa produção aqui vai me retornar uma produção diária de 16 metros quadrados por hora.
Ou seja, se eu quero 32 metros quadrados, eu vou ter que fazer uma formação com duas equipes que produzem 16. Olha só, se uma equipe, um pedreiro para 4 serventes produzem 16, isso significa que duas equipes de 1 para 4 produzirão 32. Tá? Isso é teoricamente, tá bom, pessoal? Então vamos lá, fazer uma questãozinha só para finalizar esse entendimento. Considerando na tabela precedente, nessa tabela aqui, que apresenta os rendimentos e os custos de uma carregadeira e de um caminhão basculante utilizados em uma obra, julgue o item subsequente. É para dizer se é verdadeiro ou falso. Olha só, do ponto de vista econômico, a melhor decisão seria a adoção de uma patrulha composta por uma carregadeira e 6 caminhões. Então ele basicamente está falando assim, dimensione a patrulha com base nesse rendimento. Então assim, no dimensionamento das patrulhas, o primeiro passo é definir qual é o equipamento principal. E o que seria o equipamento principal? Seria aquele equipamento com maior custo horário. Esse aqui é o maior custo horário. Basicamente é o de maior rendimento, tá bom? Então, esse equipamento aqui, ó, a carregadeira no caso, vai ser ele quem vai comandar o ritmo da patrulha e deve ficar o menor tempo possível ocioso, porque ele é o mais caro, então ele tem que ficar o menor tempo possível ocioso. Então, vamos entender aqui. Se o meu caminhão basculante só produz 25 metros cúbicos por hora, significa que essa carregadeira aqui ficará ociosa por praticamente 4 horas a mais, né? Eu não fiz a conta aqui, estou tentando fazer de cabeça, mas seria mais ou menos isso. Então, o que eu quero evitar é que ela tenha esse tempo ocioso. Então, basicamente, a gente determina quem é o principal. O principal seria aquele de maior produção, né? Maior custo horário. E a gente faz principal dividido pelo limitante. Então, a gente tem 146 dividido por 25, que dá 5,84. Como a gente não pode dividir um caminhão ao meio, tá? A gente vai simplesmente falar que a nossa patrulha será de uma carregadeira e 6 caminhões basculantes. Então, olha só, do ponto de vista econômico, realmente a melhor decisão seria a adoção de uma patrulha composta por uma carregadeira e 6 caminhões. Portanto, gabarito correto, tá? Pessoal, por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu sei que tem muita coisa melhor a ser abordada sobre esse assunto. Se vocês quiserem que eu traga mais questões, por favor, deixem nos comentários. Se ficou alguma dúvida, fala para mim, tá bom? Um grande abraço.